Existe uma história famosa na Bíblia que é a do profeta Elias e a viúva. E hoje a gente vai analisá-la do ponto de vista cabalístico, mais especificamente à luz do que a gente veio aprendendo essa semana, a relação de Esod com a distribuição de recursos para o mundo. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana encerramos a leitura da porção de Vaigash, hoje focando nos parágrafos 73 e 74 do Zohar, sexto ano de leitura. Bem, para quem não conhece a história que eu mencionei antes da vinheta, eu vou fazer aqui um breve resuminho, tá? Que é o seguinte: o profeta Elias recebe uma missão de Deus, como era comum dos profetas. Ele então ouve a voz de Deus e Deus fala para ele: olha, você vai para tal e tal lugar, né, para tal e tal cidade, e quando você chegar lá, você vai para a casa de uma viúva e ela vai te receber, ela vai te hospedar e ela vai prover por você, né? Ela vai te dar comida, vai te dar água, vai hospedar você. Muito bem, e aí realmente é o que acontece, ele chega lá, encontra essa viúva. E quando ele está lá, acontece uma calamidade. O filho dessa viúva morre. E o profeta Elias fica particularmente bravo, ele fica muito enfurecido com Deus, né? Ele vira para Deus e fala: como é que você faz isso com essa mulher? Eu vim aqui, ela me ajuda, ela me abriga, ela me dá comida, me dá bebida, e você, Deus, traz esse mal sobre ela, né? Você deixa que esse mal se abata sobre a casa dela, leva o filho dela. E aí o profeta Elias revive essa criança, né? Traz esse filho da viúva de volta à vida, um fenômeno ali da ressurreição. Então é basicamente essa história. Agora, vamos entender o que está acontecendo do ponto de vista cabalístico. Por que o Elias fica tão bravo com Deus? Bom, dá para entender no literal, mas cabalisticamente, por que ele fica tão bravo? O que acontece é o seguinte: a viúva, quando ela se torna a provedora do Elias, quando ela dá comida e bebida, ela está virando o canal de Esod, que é o que a gente discutiu durante toda essa semana, né? Ela está dando alimento, ela está sendo a distribuidora de sustento para o Elias. Então ela está se conectando com Esod particularmente, mas com a árvore da vida em geral. Não faria sentido que o filho dela morresse, né? Não faz sentido que ela conecte com a morte, com a árvore da morte. Então Elias fica particularmente incomodado, por isso que ele vai reclamar com Deus. Tem alguma coisa errada, o Elias na sua sabedoria espiritual, na sua sensibilidade espiritual, percebe isso. Né? Como é que uma mulher que fez algo tão bom, conectou com a árvore da vida, está agora recebendo algo da árvore da morte? Aliás, essa é uma dica, antes da gente avançar aqui na análise da história, muito legal para conectar com Yesod, muita gente perguntou. Um dos melhores modos é você se tornar provedor de alguém, né? Você ser o mantenedor, o sustentador, né? Não sei se tem muito essa palavra em português, de alguém. Então, você cuidar do que uma pessoa precisa, você ser o provedor. Pode ser de alimento e bebida mesmo, mas pode ser de qualquer outra coisa, né? Você financiar o trabalho de alguém, financiar os projetos de alguém, financiar a arte de alguém, né? Então, tem vários modos de fazer isso. Um pai e mãe que adotam uma criança está fazendo isso. Você adotar o trabalho de um artista, como se fazia os mecenas, né? Na Idade Média. Enfim, qualquer tipo de financiamento que você faça, de prover para alguém, né, você está fazendo isso. Bom, e aí, o que acontece? Então, por que o filho da mulher morreu? É que tem outras leis também em jogo, aí o Elias percebe isso, Deus explica. A mulher tinha um erro na história dela, na vida dela, que era tão grande quanto o ato de bondade que ela estava fazendo. Então, sim, por um lado, ela tinha se conectado com a árvore da vida, e ela estava provendo ao profeta, que era uma alma elevadíssima, mas ela tinha um erro no passado dela, se você quiser chamar de pecado, embora cuidado com essa palavra, né, que na Kabbalah não tem a conotação religiosa que a gente costuma dar, que fez com que o filho dela falecesse. Então ela estava ali dividida, ela tinha muito mérito pelo que ela estava fazendo agora, de prover o profeta, mas ela teve um erro no passado que causou a morte do filho. Então, ela ficou ali num sistema de balança equilibrado, digamos, tá? Bom, e aí, o mérito no final, quando o profeta intervém por ela, o mérito acaba ganhando sobre os deméritos, tá? Mas o fato do filho dela falecer não tem nada a ver com o que ela estava provendo, tá? Foi por um fato passado que o Zohar não explica o que é. Não, eu também não achei na literatura o que teria sido. Então é também interessante a gente ver que, apesar de você
estar fazendo algo bom agora, né, você estar se conectando com a árvore da vida, não necessariamente você apagou o seu passado, né? O seu passado também tem as marcas que você criou e uma hora elas podem vir te cobrar. Agora, também por outro lado, e um terceiro ponto para a gente considerar, veja que existe o nosso conceito na Kabbalah de Teshuvah, que é muito grosso modo aí o arrependimento. Eu não gosto de traduzir assim, a gente já falou disso aqui no Zohar Diário, mas é um jeito de você limpar esse passado, talvez de você remediar esse passado. Então, essa mulher, a viúva que hospedou Elias, ela estava na balança, como a gente falou, igualada. No fim, os méritos pesaram a favor dela, por quê? Porque ela conseguiu reverter, ela fez essa techuvá, e ela conseguiu limpar o passado a ponto de reviver o filho. Então é verdade que o filho chegou a morrer, mas ela limpou isso a ponto de ter o filho de volta. Então, por mais que você esteja numa situação como a da viúva, né, de balança igual, ganhou luz e perdeu luz, digamos assim, você ainda consegue fazer com que o ganho de luz vença a perda de luz, né? E você consegue limpar o pecado, de novo, cuidado com essa palavra, e ficar do lado da luz. Bom, e aí o que acontece? O Zohar explica que, inclusive, esta criança que o profeta Elias reviveu, depois se tornou o profeta Jonas, que a gente tem o livro dele na Bíblia também, é uma história muito interessante, aí vocês devem conhecer, inclusive, né? Ele é engolido pela baleia, tudo mais, ele também vai numa missão de Deus, né? Enfim, essa criança também recebeu muita luz e se tornou um profeta, com uma ligação muito especial com o Criador. Enfim, as lições aqui mais importantes, tem várias para tirar, mas eu acho que ver como eu posso me conectar com a árvore da vida, e não necessariamente isso limpou o meu passado. Ainda eu tinha erros do passado que vêm me cobrar. Se eu estou nessa situação de eu conectei com a luz e tenho erros do passado, eu ainda tenho que fazer algum esforço extra para de fato limpar o passado, que é a Teshuvah, e ganhar o mérito de realmente limpar o passado e ficar do lado da luz, que foi o que aconteceu então com essa viúva quando ela teve o filho revivido, tá? E aí eu acho também bastante bacana perceber, só para encerrar, como o Elias aparece como uma personagem muito humana, né? Se irritando com Deus, bravo com a situação, porque ele conhece das leis espirituais e fala, poxa, mas ela se conecta e aí recebe o pecado, como é que faz? Recebe esse castigo. Eu gosto muito dessa história, como aparece um Elias muito humano reclamando com Deus. Enfim, espero que tenham gostado da história, espero que tenham gostado da explicação, né, que fiquem a lição para vocês. E com isso eu me despeço para essa semana, desejando como sempre, Shabbat Shalom, um abraço, um beijo grande, tudo de bom para vocês.